Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 122. Salmos, capítulo 122. Assim diz a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar em pé. Nós vamos juntos louvar ao Senhor com este salmo, atendendo à convocação santa do Senhor para esse culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Graças a Deus. Quero convidar o pastor Messias para dirigir o culto. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Convido a amada igreja para uma oração de invocação. Vamos buscar a presença do nosso Deus nesta manhã, para que Ele possa ser adorado e cultuado neste culto, adorado em espírito e em verdade. Oremos. Pai santo e eterno, Deus glorioso e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor excelso, sublime, Deus vivo, único Deus, Deus presente, Deus real, Deus que nos assiste em nossas fraquezas, Deus que é provedor, Deus que é protetor, Deus que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos perdoar os pecados. A Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, é a razão deste culto. Aqui estamos reunidos, Pai, nessa santa comunhão, para cultuá-lo, e desejamos fazer isto, Deus, em espírito e em verdade. Mas sabemos que até para isso nós precisamos do Teu auxílio,
Por isso rogamos, Deus, a tua ajuda, para que possamos cantar o verdadeiro louvor, para que possamos adorá-lo de forma que o Senhor se agrade, Deus. Pedimos teu auxílio para que todos os atos deste culto sejam de acordo com a tua vontade, com as tuas prescrições nas Santas Escrituras, e que seu nome seja homenageado, louvado, adorado, engrandecido, Deus, neste lugar. Pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas e pecados, e pedimos a Ti, Deus, que se faça presente pelo Teu favor e graça para receber a adoração do Teu povo aqui desta Tua igreja local. E que toda honra e toda glória seja somente para o Senhor. No nome santíssimo de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amados irmãos, vamos para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso Socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, foi lida aqui a Santa Lei de Deus. Este texto de Êxodo 20, ele vai continuar, e eu quero, em poucos minutos, comentar com os irmãos a sequência desse texto. Aqui, verso 18: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar,
para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aqui há vários fatos interessantes nessa sequência aqui, tá? Mas eu quero observar com os irmãos, até mesmo por uma questão de tempo, apenas duas questões. Primeiro, que aqui há um testemunho, é testificado aqui, que pessoas presenciaram, quando Deus deu a lei, a manifestação que o próprio Deus fez ali. E isso encheu essas pessoas de temor. Isso aqui é um testemunho de pessoas que viram, presenciaram, né? É um testemunho ocular disso. Assim como os apóstolos no Novo Testamento, eles testemunham, eles testificam que viram Cristo. João chega a dizer: o que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam, nós tocamos nele, né? Depois vem falar: nós ouvimos a voz, quando houve o batismo, nós ouvimos a voz na transfiguração, ouvimos a voz que veio do céu, né? Então eles testemunham acerca de Cristo. Aqui, quando Deus dá a lei, Deus começa, né, como nós sabemos, Deus começa falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, eu estou te dando este código aqui, né? E Deus, então, ele faz manifestações ali, para que o povo veja que realmente Deus está presente ali. E o povo, então, ele testifica que presenciaram aquilo, tá? Então, aqui é um testemunho que Deus, de fato, deu essas leis e que Deus presenciou, e que o povo presenciou, testificou que houve ali uma menção de Deus. O segundo fato que eu quero mencionar com os irmãos aqui nesse pequeno texto é que os homens temeram tanto que pediram a Moisés: olha, fala tu conosco e não Deus. Eles preferiam que um homem viesse dar a mensagem, e não a presença de Deus ali. Porque essa manifestação com trovões, com relâmpagos e tudo, isto causou muito temor, causou medo mesmo a eles. Eles sentiram medo disto. Porque na linguagem bíblica, além de tudo, trovões e relâmpagos, eles representam o juízo. Então o homem, diante de Deus, esses homens aqui, que estavam, vamos dizer assim, num comecinho da caminhada com Deus, vamos dizer isso, eles já tinham instruções sobre Deus, né? Que vinha desde a família de José, conheciam sobre Abraão, mas aqui eles estavam começando a receber a lei de Deus. E estes homens, então, ao sentirem aquela presença de Deus, houve o quê? Houve um contraste aqui entre aquele que é justo, justíssimo, perfeitamente justo, aquele que é santo, santíssimo, perfeitamente santo, e o homem que, por melhor intenção que tenha, é pecador, é falho. Então o homem, praticamente aqui, ele não suporta aquela presença de Deus ali. E ele pede então para Moisés: fala tu conosco e não Deus. Bem, esse fenômeno aqui, irmãos, ele é visto até hoje. Talvez as pessoas revelam esse fenômeno. Talvez não de forma consciente, mas é possível ler isto. Em muitas igrejas, em muitas situações, as pessoas elas preferem que os homens tragam uma revelação do que tomarem de Deus diretamente a própria revelação. Então, essa questão, esse temor, esse contraste, essa diferença que é feita entre a santidade de Deus e a fabilidade humana, a falência da espiritualidade humana, da santidade, isso aqui fica tão evidente que nós temos hoje os cânones completos da Bíblia, onde Cristo é o verbo, Cristo é a própria palavra. E nós vemos um comportamento em alguns segmentos do povo de Deus. Eu falo isso em amor, eu estou de fato apontando algo, mas falando em amor, que as pessoas então preferem que alguém lhes dê uma revelação, que algum homem lhes dê uma revelação, do que propriamente constatarem, mergulharem na revelação de Deus, que é a Santa Palavra de Deus. Porque aqui, quando se mergulha na Santa Palavra de Deus,
nós de fato ficaremos ofendidos, todos nós. Nossos erros ficarão claros aqui, patentes. Aquela sensação que nós somos pessoas muito boas e só fazemos o bem, isso diante da palavra de Deus vai ser desfeito. Nós vamos ver que nós temos uma necessidade da ajuda de Deus, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós vamos constatar que mesmo que a gente tenha boas intenções, nós falhamos, nós erramos na caminhada. E tudo isto mexe com o ser humano. Então, uma tendência quase que inconsciente que as pessoas têm fala você que é semelhante a mim. Fala você, traga a mensagem você que é um homem igual a mim. Porque eu retirar isso diretamente daquele que é santo e justo, eu me ofendo. Eu vejo o quanto estou errado diante de Deus. E essa tendência tem tomado proporções que são alarmantes. E nós podemos, numa época de redes sociais, por exemplo, nós podemos ver o que acontece. Então, o mesmo fenômeno que aconteceu ali, quando Deus se manifestou, e aqueles homens falaram, não, fala tu conosco. Não queremos que Deus fale conosco. É o mesmo fenômeno que acontece nas Escrituras. E esta presença de Deus, tanto quando Deus deu a lei, como hoje, quando o Evangelho genuíno é pregado, quando a Santa Palavra de Deus é lida por corações sinceros, é o mesmo efeito que vai dizer aqui, olha, verso 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Deus é uma forma, tanto as Escrituras como a lei, né? As Escrituras que eu digo completas, Antigo e Novo Testamento, como nesse momento da lei, a intenção de Deus aqui, não é que nós temamos no sentido de ter medo, mas é que nós reconheçamos como esse Deus é santo e nós aprendamos um caminho de santidade. Não seremos 100% santos como Deus é, não neste corpo, não nesta vida presente, mas nós estamos aprendendo de Deus o caminho da era por vir. Portanto, não tem mais mergulhar nas Escrituras e sempre que for confrontado com alguma coisa, não tenha medo nem receio de tentar mudar, porque é assim que acontece a transformação no ser humano. Então, fiquemos por aqui, deixemos o verso 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Foi lido a lei de Deus, que homem nenhum consegue cumprir à risca. E se nós percebermos aí alguma falha, algum erro, esse momento é oportuno para nós confessarmos diante de Deus, com toda a sinceridade do nosso coração. De fato, Deus, eu já nasci num contexto onde eu fui gerado, concebido em pecado. Eu já nasci nesse contexto. Mas o Senhor generosamente, graciosamente, o Senhor veio me mostrar o caminho da santificação, o caminho para a vida eterna. Nós nunca devemos achar que nós somos deuses, que nós somos 100% santos, não. Nós devemos sempre reconhecer as nossas falhas diante de Deus, como Davi fez, várias vezes, e tantos outros servos de Deus fazem até hoje. Então eu proponho e convido a amada igreja a uma oração de confissão, e todo aquele que sentir o desejo sincero de pedir perdão a Deus, ou por algo específico, ou pelo simples fato de ser pecador de fato. Esse momento é oportuno, os irmãos orarão em voz silenciosa, eu estarei fazendo uma oração em voz audível. Oremos. Pai eterno e santo, gracioso, te rendemos graças e te adoramos, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Senhor, assim como aqueles homens, quando o Senhor deu a lei, eles temeram Deus, por perceberem, Senhor, que o Senhor também é um Deus de juízo, um Deus de justiça. Mas talvez eles não tenham, talvez esse medo tenha sido tão grande, que eles não tenham percebido, a princípio, que os seus ensinos são ensinos de amor,
para nos corrigir, para que nós não sejamos condenados com o mundo, mas que teu povo seja salvo pelo teu Filho. Nós também muitas vezes tememos, quando simplesmente lemos as Escrituras, nós constatamos que estamos errados em muitas situações, mas esta percepção deve servir para que nós possamos de fato confessar a Ti, reconhecer, ó Deus, as nossas falhas, pedir que o Senhor nos renove, que o Senhor nos conceda que sigamos de glória em glória até a estatura de varão perfeito, porque sabemos, Deus, como diz sua palavra, quais são as características do cidadão do céu. E queremos, Deus, ser limpos de mãos e puros de coração. Ajuda-nos, Deus, a retirar de nós toda malícia, todo mal, todo dolo, todo mau pensamento, Deus. A priorizar nas nossas vidas, Senhor, aquilo que é errado, em vez de priorizarmos o que é certo. Nos ajude, Deus, e que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e apelamos, Deus, pela bênção do Teu perdão, e isto para que Seu nome seja glorificado. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Convido os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 46. E esse momento também é oportuno para aqueles que estiverem com a intenção de ofertar na casa do Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-lhe sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Convido os amados irmãos
para a leitura do dia 16, dia do Senhor 16. Estamos, neste momento do Catecismo, analisando ainda o Credo Apostólico, e chegamos agora à pergunta 40. O dia 16 é considerado talvez o dia mais difícil a ser explicado do Credo. Mas vamos fazer uma explicação aqui de forma resumida. Pergunta 40. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Bem, se os irmãos quiserem acompanhar aqui apenas esse versículo aqui de Romanos capítulo 8, verso 3. É um versículo que nos traz temor. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Embora Cristo, ele não tenha pecado, Cristo ele veio como representante oficial da humanidade, para substituir Adão, que caiu na aliança. Então Cristo, ele veio em carne, nasceu de mulher, ele não pecou, mas ele veio cumprir uma missão de pecadores, uma missão que pecadores não poderiam cumprir. Então, toda a trajetória do sofrimento, porque, irmãos, a igreja ela tem que ter bem claro, nós já falamos isso em outras oportunidades, que não se trata apenas de lembrar a crucificação. Não basta apenas lembrar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas todo o ministério de Cristo, ou seja, todo o sofrimento que ele passou. O apóstolo Paulo ele fala que ele é o autor da nossa fé. Esta fé foi composta no sofrimento dele. Essa fé foi criada pelo sofrimento dele. E por que isso? Porque todo sofrimento e toda humilhação que Cristo passou. Para que fique claro e patente que Deus detesta o pecado. Que na característica de Deus, na santidade de Deus, na pessoa de Deus, não existe possibilidade alguma de Deus conviver com o pecado. O mínimo pecado, o mínimo que para os homens é o mínimo, é algo normal, natural, é algo insignificativo para os homens. Para Deus é uma grande ofensa. Então por isso diz aqui, a lei ela veio apresentar o pecado. Mas a lei estava enferma pela carne. O que quer dizer isso? Nesta carne, neste corpo, o homem não consegue cumprir a lei. Ele não consegue. Por isso ele nunca seria justificado pela lei. Cristo veio em carne e justamente teve que nascer de mulher para se tornar legitimamente um homem, um ser humano como qualquer um de nós. Ele não pecou, ele não foi concebido em pecado, ele não pecou, mas a sua carne era exatamente igual à nossa. Veja, Cristo envelhecia, ele passou pelo processo de bebezinho recém-nascido, pela lactância, a infância, a adolescência, tornou-se um homem. Então, todo o processo da carne de Cristo era um processo comum a todo ser humano. Cristo é 100% homem. Isso quer dizer que ele estava sujeito às mesmas tentações. Cristo sentia fome, Cristo sentia dores, Cristo sentiu tentação, Satanás tentou Cristo no deserto. Então, ele venceu todas essas coisas. No entanto, foi necessário todo sofrimento, não só físico, mas todo sofrimento emocional. Todo sofrimento emocional que Cristo passou,
toda a humilhação que Cristo passou. Tudo isso é um conjunto que vai formar a obra perfeita da redenção. Então fica patente que Deus está separado disto. Então Cristo na cruz, ele chega a dizer, né? Deus meu, por que me abandonastes? Porque o pecado de toda a sua igreja foi pago ali. Agora, existe uma advertência importante e que deve ser pregada também. Aqui em Romanos 8:3, vai dizer que a carne é que vai pagar esse pecado. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, como efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, irmãos, é motivo de muita gratidão nós submetermos a Cristo. Porque dessa forma, o nosso pecado foi pago na carne dele, não na nossa. No entanto, aquele que rejeita Cristo, aquele que se opõe a Cristo, a sua carne vai ter que pagar o pecado. E ele não vai conseguir resistir à ira de Deus. A carne vai pagar esse pecado. Então, foi necessário todo o sofrimento de Cristo. E a igreja, ela tem que ter atenção em entender que a obra de Cristo ela é completa. Não é somente a cruz. Nós vemos muitas vezes sendo pregado apenas a cruz, não é só a cruz. É todo o sofrimento de Cristo. Depois vemos aqui a pergunta 41. Por que ele foi sepultado? O seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Da mesma forma que houve testemunhas da sua ressurreição, houve testemunhas dos seus milagres que ele praticava ao longo do seu ministério, também houve testemunhas que Cristo morreu e foi sepultado. Então, ele morreu e foi sepultado. Eu quero fazer uma parte aqui. Nós sabemos que existe a cremação. E isso não vai interferir na salvação da pessoa, né? Mas eu quero apenas mencionar, apenas registrar que cristão é sepultado. O cristão não deve ser cremado, ele é sepultado. Os pagãos eram cremados. A prática dos pagãos era a cremação. Eles queimavam os seus mortos, né? Claro que talvez alguém assistindo o vídeo, talvez até entre nós mesmos, né? Eu já participei de funerais onde a pessoa foi cremada e tudo mais, né? Mas, podendo escolher, o cristão deve escolher o sepultamento. Verso 42. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Essa é uma pergunta bastante comum no inconsciente das pessoas. A resposta é: a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. A morte dos santos é visto na Bíblia como uma grande bênção. Se nós entendêssemos perfeitamente como é feliz o cristão que morre, não o cristão que provoca a própria morte, né? Isso poderia quebrar o sexto mandamento. Mas aquele que morre naturalmente quando Deus chama, que respeita o tempo de Deus quando Deus chama. Se nós pudéssemos entender perfeitamente como é feliz aquele cristão, nos velórios, via de regra, nós faríamos festas. Faríamos festas, porque aquele cristão, ele está deixando este corpo de pecados, ele está deixando todo esse sofrimento que esta vida proporciona, toda a dor, todas as inseguranças, todo o medo, todas as angústias, estão ficando para trás. Então tudo aquilo de mal que compõe essa vida, que foi amaldiçoada na queda de Adão, fica ali, termina ali. E é também a porta de entrada para a paz, a vida feliz, desfrutar da glória de Deus, né? Então, por que a pessoa se converte? Por que a pessoa ainda tem que morrer, se Cristo já morreu?
Porque essa é a lei natural da aliança que Deus fez com Adão. E essa aliança será cumprida até o fim, porque Deus ele não vai deixar de cumprir a parte da herança. No entanto, pela sua misericórdia, o pecado foi condenado na morte de Cristo. Nós morremos, mas para entrar na vida eterna. E a pergunta 43, antes da pergunta 44. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Resposta. Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós, e possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. Então veja que existem muitos outros benefícios além do que está na resposta, mas o catecismo colocou essa resposta, né? Os outros benefícios que recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz. A nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, ou seja, Ele pagou totalmente o nosso pecado. Totalmente Ele pagou por nós. Isso aqui é um motivo de gratidão imenso. É por isso, irmãos, que nós entendemos que o cristão verdadeiro, ele segue a Cristo não por medo do inferno, não por uma religiosidade vã, não, ele segue a Cristo por gratidão. Ele quer cumprir as ordenanças, ele quer ser fiel, ele quer lutar contra o pecado por gratidão a Deus. É somente por gratidão. Por entendermos do que Ele nos livrou e o que Ele sofreu para que nós não passássemos por todo esse processo doloroso de sofrimento tão grande. Então, nós respondemos com gratidão a Deus. É como se nós tivéssemos sido sepultados ali. Nosso pecado ali que foi pago. E também todo sofrimento pelo qual Ele passou durante o seu ministério, toda rejeição, todo sofrimento, tá? Também para que os desejos malignos da carne não reinem sobre nós. Se não fosse a ação de Deus, os desejos malignos da carne reinariam até o último momento da nossa vida e nós nos perderíamos eternamente, tá? E por fim, que possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. Então, aquela ilustração toda do Antigo Testamento, né? Nós não precisamos mais levar um animalzinho, não precisamos mais fazer esse ritual. O conceito de Deus, desse sacrifício, ele continua. Só que nós fazemos um sacrifício alegre hoje, de gratidão. Quando cantamos os salmos, quando cantamos os hinos, nosso coração vai estar falando para Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor me livrou. Muito obrigado, Deus, porque sem ver mérito nenhum em mim, não havia nada de bom em mim. Eu simplesmente sou uma pessoa como qualquer outra. Mas o Senhor me alcançou com a Tua graça e hoje eu posso estar aqui e tenho essa oportunidade de agradecer ao Senhor, de estar na Santa Comunhão, que tanto Te agrada, que tanto agrada o Senhor. Nós estamos prestando um culto aqui com irmãos e irmãs. Então o nosso sacrifício hoje é um sacrifício alegre, feliz, de gratidão a Deus. Muito obrigado. Porque não importa o que venha pela frente, Ele está no controle de tudo, né? E quem está no controle é aquele que nos ama, né? Então, e Ele nos ama tanto, tanto, que até as dores que a gente passa aqui, olha o que a palavra de Deus diz, né? Que todas as coisas, até o sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de uma forma ou de outra. Cada lágrima derramada, ela vai cooperar para o nosso bem por algum motivo, né? Mesmo que a gente não entenda em alguns momentos. Tem coisas que para o homem é muito difícil entender, né? Mas nós cremos e confiamos no amor e na palavra de Deus, na promessa de Deus, né? São fatos que nós não vemos. E a pergunta 44, que causa uma certa polêmica, né? Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Resposta. A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Por que eu digo que essa pergunta 44 é a parte que gera mais polêmica, né? Nós temos um vídeo no nosso canal explicando mais detalhadamente, inclusive a parte que Pedro fala que ele desceu e proclamou aos espíritos em prisão, né?
Demora muito uma explicação dessa. Mas temos um vídeo ali, e se os irmãos quiserem acompanhar, né, tá no nosso canal da igreja, tá? Do YouTube. Agora, olha só. Essa parte do credo que nós falamos, desceu ao inferno, algumas denominações reformadas não dizem desceu ao inferno. Tá? Por que isso acontece? Porque isso aqui, desceu ao inferno, foi acrescentado ao credo no ano 390. Então, por exemplo, porque as três grandes ramificações cristãs, elas aceitam o credo, né? A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela vai dizer, desceu à mansão dos mortos. Tá? Nós aqui dizemos, desceu ao inferno. E os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, simplesmente não tem desceu ao inferno. Tem o credo exatamente como o nosso, mas não tem. Essa parte ela foi acrescida no ano 390. Tá? Mas o catecismo explica de uma forma assim, tranquila, para nós entendermos. Ele foi tratado como um pecador, ele foi tratado por Deus como um pecador que desceu ao inferno. Porque toda angústia, todo sofrimento que ele passou, toda provação, são pertinentes àquele que será condenado. Aquele que será condenado. Tá? Tá dando para entender isso aqui? Tá? Então, houve alguém que infelizmente eu não lembro quem foi que disse, mas falou com bastante propriedade. E ele diz assim, o único que estará no céu e que não foi tratado por Deus na morte será o próprio Cristo, que foi tratado como um pecador. Isso porque o pecado da sua igreja estava sobre ele. Então ele sofreu aquela angústia da morte, ele sofreu aquele desespero daquele que se perde, todo aquele sofrimento, ele passou por isso. Tá? O cristão, ele é tratado por Deus no momento da sua morte. Nós vemos exemplos bíblicos, né, como por exemplo, Estevão, que estava morrendo numa morte violenta, ele estava sendo apedrejado. No entanto, ele foi tratado e consolado por Deus. E ele mesmo relata, naquele momento que ele está sofrendo aquela violência, né, que ele viu os céus abertos, Cristo do lado de Deus e tal. Então ele está sendo tratado ali. Tá? Cristo é o único que sofreu toda essa angústia de morte como aquele que vai se perder. Aquele que se perde de fato, ele vai sofrer toda essa angústia. Então, este dia do Senhor 16, ele nos leva a ter mais gratidão ainda, né? Porque nós vemos que o sofrimento de Cristo não foi pouca coisa. Foi um sofrimento de uma vida, né? E tanto físico como espiritual e emocional, ao ponto de sentir, romper a sua relação com Deus, sentir a separação de Deus, como aquele que vai passar pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. E tudo isso por amor a nós. Ele veio nesta missão porque nos amou. E é por isso, então, que nós respondemos com gratidão. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto
Convido os amados irmãos para a leitura do Evangelho de João, capítulo 4. Leremos a partir do verso 46 até o 54. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Como tema desse sermão, eu quero repetir esse verso 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Convido os amados irmãos para uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai eterno e santo, diante da Tua palavra estamos agora, Deus, neste momento de culto, em que nós temos o privilégio, Deus, de estarmos reunidos e cultuando ao Senhor. Te agradecemos muito por isso, Senhor. Enquanto vivemos numa sociedade que o despreza, uma sociedade que o esquece, uma sociedade que nem mesmo consegue mais relacionar o Natal à vinda do seu Filho amado. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, e por isso te agradecemos, porque sabemos que isso é o teu favor, é a tua graça que nos trouxe até aqui, nesta santa comunhão. Somos gratos a ti, Deus, por todo o sofrimento que Cristo passou para nos salvar, para nos resgatar. Somos gratos pela cruz, por aquele sangue derramado, sangue puro e inocente. E queremos, Deus, de fato, aprender mais do Senhor, queremos ser instruídos na Tua santa palavra. Para isso, Deus, necessitamos que Teu Santo Espírito nos ilumine a palavra revelada. Mais uma vez eu lhe peço perdão, Deus, pelas minhas falhas e pecados. E também lhe peço, Senhor, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Verbo encarnado. O texto que lemos fala de sinais. João trata de milagres nesse seu livro, nesse seu evangelho, mas os chama de sinais. E ele diz em sua narrativa do evangelho que Jesus fez muitas outras coisas. Bem, irmãos, constantemente eu comento com os irmãos sobre João tratar sobre 7 sinais no seu livro. No entanto, eu creio que eu nunca tinha feito um sermão como esse. Casualmente eu achei um sermão inacabado, um sermão muito antigo. E senti o desejo de completar esse sermão estava lá num caderno,
E eu senti o desejo de completar esse sermão e quero compartilhar com os irmãos sobre essa questão que praticamente eu sempre comento, de Jesus chamar, de João, no seu evangelho, chamar esses 7 milagres de sinais. E só relatar no seu evangelho estes 7 milagres, que ele chama de sinais. Nós vemos que o próprio João diz que Jesus fez muitas outras coisas, além destes sinais que ele descreve no seu livro. E a forma com que João descreve essas muitas coisas, nos mostra que foram muitas coisas mesmo. Veja a ênfase que ele dá nisso. Se os irmãos quiserem acompanhar, aqui no Evangelho de João, capítulo 21, os versos 24 e 25. Que diz assim: primeiro ele assina a carta, ele assina o evangelho, ele diz quem é que está dizendo, né? Quem é que escreveu? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora veja o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E perceba a ênfase que João deu para querer que as pessoas entendam quantas muitas coisas são. Tá? Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João, ele diz aqui que de fato foram muitas coisas, muito mais do que os seus leitores futuros do seu evangelho poderiam imaginar. E é por isso que ele dá essa ênfase, porque eu creio, foram tantas coisas que ele fez, que eu creio que nem todos os livros do mundo poderiam caber, porque ele de fato fez muitas coisas. E João era muito presente com Cristo. Agora, mesmo tendo deixando essa ênfase no final do seu evangelho, ele menciona apenas 7. E chama a nossa atenção que em todo o seu evangelho, ele vai descrever somente esses 7 milagres. E vai chamar esses milagres de sinais. A palavra original no grego é semeon. E ele vai chamar de sinais. Isto porque, irmãos, há uma diferença entre milagres e sinais. Os sinais, eles podem ser um milagre. Todo milagre é um sinal. Mas existe diferença entre milagres e sinais. Ambos, neste contexto, são fenômenos sobrenaturais. E podemos chamar ambos de milagres. Mas os sinais, eles anunciam um outro fato. Então João, ele vai chamar esses milagres de sinais, porque sinal é algo que anuncia um outro fato. Eu peguei 2 ilustrações bem simples. Por exemplo, a fumaça é um sinal. É um sinal que houve um fogo, ou que há um fogo, ou que há um calor intenso, provocando um superaquecimento, por isso que nós vemos aquela fumaça. Então a fumaça, ela é um sinal de um outro fato. É o sinal que algo esquentou muito, tá? Pegadas na areia também é um sinal de um outro fato. É um sinal que alguém caminhou por ali. Um animal, uma pessoa, alguém caminhou por ali. Então, João, ele descreve sinais, ele descreve esses milagres chamando de sinais. Isso quer dizer que esses 7 milagres específicos de Cristo não ficaram somente no campo dos milagres que foram feitos ali, mas eles anunciam um outro fato. Ficou claro isso? Esses sinais, esses 7 sinais relatados aqui, esses 7 milagres relatados no livro de João, no Evangelho de João, eles são chamados de sinais porque foram de fato milagres que fizeram ali e ficaram ali no tempo. Ficaram ali. Mas eles apontam outros fatos, cada um deles. Tá? Então são sinais, são milagres que nós chamamos de milagres didáticos de Jesus. Tá? Assim nós entendemos também que Cristo fez outros sinais para mostrar apenas a seus discípulos, para mostrar a eles fatos que certamente os instruiriam sobre o próprio Cristo e suas determinações doutrinárias
para a igreja. Veja aqui, João 20, versos 30 e 31. Olha o que João diz. O mesmo João, no mesmo evangelho, que ele fala apenas de 7 sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que ele está dizendo aqui? Em algum momento ele fala, Jesus fez muitas outras coisas que não poderiam ser relatadas nem em todos os livros. E aqui ele fala, muitos outros sinais para os seus discípulos. Ou seja, para o discípulo é aquele que aprende do mestre, né? Aqui nós podemos entender, basicamente, claro que haviam outras pessoas também, mas basicamente seus apóstolos. Então Jesus ele fez muitos outros sinais, muitos milagres que Jesus fez na presença dos seus apóstolos, eram sinais também. Ou seja, eram milagres de fato que ele estava fazendo ali, mas que ensinavam os discípulos que havia um outro fato sendo anunciado ali, para que os discípulos entendessem perfeitamente e quando chegasse o momento de lançarem as doutrinas da sua igreja. Veja aqui em Atos capítulo 1, versos de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que existe uma ligação forte aqui do que João fala, que Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos, e que Lucas vem falar aqui, quando escreveu para Teófilo o livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que Cristo, depois que ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias ensinando os apóstolos. Os mandamentos, muitos mandamentos que os apóstolos receberam, foi nesse período aqui, em que Cristo passou mais 40 dias aqui, antes da sua subida ao céu novamente. Tá certo? Então, estes sinais, que não estão narrados aqui, foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos futuramente lançaram suas doutrinas nas suas cartas doutrinárias, orientados pelo próprio Cristo. Tudo que os apóstolos escreveram nas suas cartas são mandamentos. Por isso, irmãos, que é inaceitável quando pessoas falam, não, essa passagem da Bíblia aí é só para aquele tempo específico. É muito comum, nós vemos pessoas falando sobre a carta aos Coríntios. Não, isso daí foi só para aquela igreja, só naquela época, só naquele tempo. Não. Tudo que foi escrito foi mandamento de Cristo para que fosse escrito daquela forma. O próprio Paulo fala aos Coríntios, se alguém se julga profeta, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Se alguém se julga profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor aquilo que eu vos escrevo. Portanto, nós vemos que Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais para os seus discípulos. Sinais é um milagre que vai apresentar um outro fato. Mas João diz aqui no verso 31 do capítulo 20, estes porém, ou seja, esses 7, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esses 7 sinais que João descreve aqui, eles vão representar a missão de Cristo e a vida eterna. Esses sinais vão apontar para esses outros fatos. Ou seja, eles vão ilustrar o próprio Evangelho, a própria mensagem do Evangelho. Quais são esses 7 sinais? As bodas de Caná, que está lá em João capítulo 2, versos de 1 a 2, quando Cristo é convidado para o casamento e transformado em vinho. A cura do filho do funcionário do rei, que foi o texto que nós lemos aqui, João capítulo 4, versos 46 a 54. A cura do paralítico no tanque de Betesda, que é aquele que era paralítico por 38 anos,
que está lá em João 5, de 1 a 47. A multiplicação dos pães e dos peixes, que está em João 6, de 1 a 15. Caminhar sobre as águas, que está em João 6, de 16 a 70. A cura do cego de nascença, que está lá em João 9, de 1 a 41. E a ressurreição de Lázaro, que está em João 11, de 1 a 51. Estes 7 milagres, embora os outros evangelhos contem outros milagres que Jesus fez, e embora o próprio João diz que Jesus fez muitas outras coisas, né? E fez também sinais particulares para os seus discípulos. Mas estes 7 específicos que estão registrados aqui, eles são uma ilustração do próprio evangelho, ou seja, do próprio ministério de Cristo. Bem, nas bodas de Caná, que nós vemos ali, quando Cristo ele foi convidado a aquele casamento e acabou o vinho, né? Como que ele faz essa multiplicação, essa transformação da água em vinho? Ele pede para que tragam aquelas talhas. As talhas eram uma espécie de jarras enormes, e essas jarras elas eram usadas para a purificação. Então o primeiro dos 7 sinais vai apontar aqui a necessidade de purificação. Ou seja, o ser humano entender que para chegar num Deus Santíssimo, ele tem que ser purificado de todo o seu pecado. E é por isso que eu sempre comento com os irmãos o seguinte: Cristo, a cruz de Cristo, é como se fosse um filtro. Sabe quando você pega uma água que ela não está pura, mas você precisa tornar essa água potável, ela precisa passar por um filtro, por uma purificação. Cristo é a purificação. Sem a purificação pessoal, não haverá salvação. Os apóstolos disseram: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, é muito importante que o cristão ele passe por um processo de purificação, que ele peça auxílio a Deus. Fala: Senhor, estou me contaminando com pecados, estou me deixando levar com práticas pecaminosas, eu preciso de purificação. E ele precisa então entrar num processo de oração, se puder fazer um jejum, fazer tudo isso, porque isso faz parte do pacote da salvação. O segundo sinal, que é o texto justamente que nós lemos aqui, de João capítulo 4, a partir do verso 46, nós vimos aqui que Jesus ele vai falar, no verso 48, Jesus diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A primeira coisa que nós vamos entender aqui nessa passagem, nós não vamos pregar sobre essa passagem específica, né? Estamos falando dos 7 sinais. Mas a primeira coisa que nós vamos entender aqui é porque aprove a Deus fazer uso dos dons extraordinários no início da igreja. Porque era uma forma das pessoas entenderem o poder de Deus, o poder da salvação de Deus. E depois nós vemos aqui, no verso 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Ou seja, este sinal é a mostra que Cristo não precisa estar presente fisicamente para governar as coisas. Cristo, ele é onisciente, ele está em todo lugar. Mas ele não precisa estar presente como ele estava no seu ministério terreno. É por isso que ele diz: eu vou voltar para o meu Pai, para a glória que eu tinha antes. Vou preparar-vos lugar, mas estarei convosco, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, estarei convosco até a consumação dos séculos. Cristo, quando ele cura o filho deste oficial do rei, ele não vai até a casa do oficial do rei e cura o filho ali, como ele fez com a sogra de Pedro, por exemplo, e outras passagens, né? Mas ele dá ordem à distância. Então, a nossa fé, ela não precisa da presença física de Cristo. Nós cremos que Cristo está governando todos os atos da nossa vida, inclusive cura à distância.
O terceiro sinal é a cura no tanque de Betesda. Nós fizemos um sermão sobre isso há pouco tempo, né? E os irmãos conhecem bem a história. Este homem paralítico há 38 anos estava preso a uma superstição também. O que aprisionava aquele homem não era só uma deficiência física, mas ele estava preso a uma superstição. Havia uma superstição entre os judeus que um anjo viria toda manhã e movia a água, e somente o primeiro que entrasse naquela água seria curado. Veja que é uma superstição, é uma crença cruel, porque tanque Betesda significa no hebraico casa de misericórdia. E as pessoas então iam para alcançar misericórdia. Eram pessoas que tinham as mais diversas deficiências físicas. Mas a superstição que eles tinham é que o anjo apareceria, ninguém sabia o momento que aquele anjo apareceria, então as pessoas ficariam ali numa expectativa, esperando um anjo aparecer. E quando o anjo movesse a água, somente o primeiro que entrasse ali. Gerava uma espécie de competição entre aqueles aflitos, que somente o primeiro que entrasse ali seria curado. Aquele homem era um paralítico, ele não tinha, as pessoas levavam ele até lá, mas ninguém ficava lá esperando o anjo mexer a água, e ele ficava lá naquela expectativa. E de repente acontecia algum fenômeno ali, a água se movia, eles criam que era o anjo mexendo, e logo alguém pulava na água. E quando Cristo pergunta para ele, o que queres que vos faça? Ele explica essa situação para Cristo. Ele fala, sempre que a água é movida, alguém corre primeiro e vai para lá. Então Cristo, ele quebra aquela superstição daquele homem, ele cura ele fisicamente, e ele fala o que nós falamos ontem, né? No sermão de ontem. Cristo fala para aquele homem, vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que esse milagre, qual é o sinal que esse milagre quer dizer? Irmãos, recentemente nós estudamos sobre a fé. A fé são fatos que nós não vemos. A fé cristã, ela não é uma superstição. Ela não é uma superstição vã. Nós não precisamos de um patuá, de algo para purificar, como algumas pessoas fazem até mesmo com a própria Bíblia, deixando a Bíblia aberta no Salmo 91. Essas coisas, elas não são pertinentes à vida cristã. Cristo não precisa estar presente. E Cristo, ele não é uma superstição. Então, o que nós devemos fazer é alcançar a cura que Deus nos promete, cura espiritual, e não pecarmos mais, para que não nos aconteça coisa pior. Depois vem a multiplicação de pães e peixes, ou seja, Cristo é o provedor, a provisão de Cristo. Todo milagre não dependem, tanto a provisão de Cristo, como os milagres que Cristo opera, eles não dependem da nossa necessidade. Eu já vi muito sermão que as pessoas falam, não, para haver um milagre tem que ter uma necessidade, se houver a necessidade haverá um milagre. Não necessariamente. Para que aconteça o milagre, não depende da nossa necessidade, não depende nem mesmo da nossa fé. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Lázaro. Lázaro não tinha fé, porque ele estava morto. Ele não tinha fé na ressurreição. Nem mesmo as irmãs dele, que estavam vivas, tinham fé suficiente para crer que ele seria ressuscitado ali. No entanto, Cristo veio e operou aquele sinal. Então, irmãos, a multiplicação dos pães e peixes, eles vão nos mostrar como sinais que Cristo é provedor. A provisão e o milagre não dependem da nossa necessidade, nem da nossa fé, mas exclusivamente da autoridade de Cristo. Então a nossa confiança, ela é depositada totalmente na autoridade de Cristo. Por que isso é importante? Pense bem numa coisa. A pessoa que é instruída que haverá um milagre se houver a necessidade, quando essa pessoa estiver numa necessidade, se Deus não operar um milagre ali, essa pessoa irá se revoltar contra Deus. Por quê? Porque ela está instruída de forma errada. Ela vai achar que sempre que houver a necessidade, Deus obrigatoriamente deverá fazer um milagre ali. Isso não é assim. Essas coisas não são assim. Essas coisas dependem única e exclusivamente da autoridade de Cristo. Então nós cremos na autoridade de Cristo, que fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ou seja, então, se Cristo fez o milagre, ou se Cristo não fez o milagre na minha necessidade, eu vou descansar nele, porque eu sei que ele está governando a minha vida com amor. E algum motivo santo ele teve para fazer ou não fazer o milagre na minha vida. Vocês estão conseguindo compreender isso? Porque se nós condicionarmos a necessidade, por exemplo, que passamos com a obrigatoriedade de Deus fazer o milagre, isso vai gerar apostasia, sem dúvida. Então, o ensino bíblico é que essas coisas não dependem da nossa necessidade, nem mesmo da nossa fé, como de forma cruel fazem. Se você não alcançou o milagre é porque você não teve fé suficiente. Se Deus não fez isso na sua vida é porque você não creu suficiente. E a pessoa, além de continuar na necessidade, ainda vai ficar com peso emocional, achando que é por culpa dela mesma. Como se Deus fosse um opressor cruel. E não é esse o caso. Deus é amor. Então, se a pessoa entender e confiar na autoridade de Deus, ela vai conseguir entender que Deus está governando, mesmo que Ele não esteja fisicamente presente, e Ele continua governando em amor, fazendo um milagre ou não fazendo um milagre. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que é apresentado na Bíblia. O Deus verdadeiro, que não omite, nem engana ninguém, nem ilude ninguém. Mas é o Deus que mostra, pelo seu Evangelho, salvação e condenação. Então a provisão, quando faltou o alimento ali, que os apóstolos falaram para Cristo, e agora, o que faremos? Eles não têm com o que se alimentarem. Cristo fala, alimente vocês a eles. Os discípulos não entendem, no primeiro momento, aquela palavra. Como assim? Por acaso nós temos 200 denários, que era muito dinheiro, para comprar pão para todas essas pessoas? Nós nem temos esse recurso. Aí Cristo fala, o que vocês têm? O menininho fala, os pães e os peixes. Cristo pega aqueles pães e peixes, ora a Deus, consagra aquilo a Deus, manda as pessoas sentarem de forma organizada, e aquilo então começa a se multiplicar, e aquelas pessoas são atendidas naquela necessidade. Então, a necessidade não dependia da fé dos discípulos ali, o milagre não dependeu da fé dos discípulos, e não dependeu da necessidade das pessoas, mas simplesmente da autoridade de Cristo em fazer aquilo. Tá? Depois, o quinto milagre é Jesus caminhando sobre as águas, que está lá em João 6, de 16 a 70. O fato de Cristo caminhar sobre as águas aponta para um outro fato, que Cristo reina nas leis da física. Cristo domina a lei da gravidade. Nada é impossível para Cristo. Ou seja, não existe lei que humanamente seja conhecida que possa impedir a ação de Cristo. Não existe nada que possa impedir a ação de Cristo. Por isso, Cristo poderia dar margem. Os apóstolos estavam num barco sendo fustigado por ondas e uma tempestade. Ele poderia simplesmente ter orado e determinado que a tempestade parasse de cair. Mas ele foi caminhando sobre as águas. E esse é um dos sinais que João fala, que aponta para outro fato. Nem mesmo as leis da física podem impedir a ação de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa está doente de uma doença incurável, mas ela é incurável aos olhos dos homens. Deus tem o poder de mudar a realidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa se sente totalmente incapaz de resolver algo da sua própria vida. Mas Cristo tem a autoridade de transformar aquela incapacidade numa capacidade. Às vezes a pessoa, ela já sofreu tanto, ela já passou por tantas situações, que ela chega a uma conclusão na vida dela que ela fala, eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ter expectativas na minha vida. Mas Cristo, Ele é detentor de autoridade para mudar toda e qualquer situação. São coisas que são impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É o Deus que traz à existência algo que não existe. É o Deus que para Ele nada é impossível. Então Cristo, Ele faz esse sinal de caminhar sobre as águas para mostrar justamente isso. Eu tenho poder para parar essa tempestade.
Eu tenho poder para transformar esse barco aí num barco super protegido. Eu tenho o poder de guardar vocês em meio à tempestade ou sem tempestade. Eu tenho poder de fazer tudo isso. Mas eu vou caminhar sobre as águas para que fique patente o sinal que eu governo o universo. Como diz o autor aos Hebreus, a sua palavra que sustém o universo. Irmãos, são duas coisas que nós não podemos perder de vista. Primeiro, não existe amor maior do que o amor de Cristo. Não existe amor maior do que o amor de Cristo. Confie no amor dele. Segundo, não existe poder maior do que o poder de Cristo. Confie no poder dele. Não existe potestades, espíritos malignos, não existe poder humano de reis, de governantes, de estadistas, de generais de exército. Não existe poder maior do que Cristo, nem mesmo nessa alta tecnologia que o mundo está avançando. Não existe. Não existe amor maior do que aquele que morreu por você. E não existe poder maior do que tem aquele que te ama. Então confie, porque as coisas não dependem nem da nossa fé e nem da nossa necessidade, mas depende da autoridade dele. Por isso descanse nele, confie nele, desenvolva a fé nele, mas saiba que tudo vai depender da autoridade dele em fazer ou não fazer algo. Depois vem a cura do cego de nascença, que está lá em João 9. Essa passagem ela é bem extensa, mas eu vou falar em poucos minutos. Este sinal, ele vai apontar justamente para a necessidade da palavra de Cristo. Aquele homem era um cego de nascença. Jesus chega lá, o que Jesus faz? Ele gospe no barro. É uma passagem que algumas pessoas não entendem. A saliva vai representar aqui a palavra do próprio Cristo. E essa saliva está em contato com o quê? Com o barro, que é o homem. Então ele pega essa saliva, que vai representar a sua palavra, coloca no barro que representa o homem e coloca aquilo nos olhos daquele cego. E manda aquele cego ir se lavar no tanque de Siloé. O rei Ezequias, muitos séculos antes, ele fez um aqueduto para fornecer água para Jerusalém. E ele colocou o nome de Siloé. Esse nome significa enviado. Enviado. Obviamente o rei Ezequias não podia imaginar que haveria toda uma representatividade naquele aqueduto e naquele nome que ele colocou. Então Cristo, ele coloca aquele barro misturado com a sua própria saliva, coloca nos olhos daquele homem que era um cego de nascença, ou seja, já nasceu em trevas, perdido nos seus pecados, morto em delitos e pecados. Ele vai trazer luz para a vida daquele homem, então através da sua palavra, em contato com o barro, e quando isso é enxertado no homem, quando a palavra de Cristo é enxertada no homem, ele manda, vai se lavar na fonte do enviado, que é ele próprio, o Cristo que é enviado por Deus. Então, esse sinal do cego de nascença vai representar então que o único caminho é Cristo. A única forma de chegarmos à purificação total e à vida eterna é através da palavra de Cristo. E por fim, o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro. O sétimo milagre que João chama de sinal é a ressurreição de Lázaro, que vai justamente nos mostrar como Cristo, 100% homem, venceu a morte por nós. E ele reina sobre a vida e sobre a morte. Foi que nem o presbítero Marco falou ontem, mencionou no momento do culto aqui, o dia do Senhor 1. Foi ontem, né? Dia do Senhor 1. Nosso único consolo na vida ou na morte é sabermos que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Então Cristo, ele venceu a morte. Como homem, ele venceu a morte e reina sobre a vida e sobre a morte. As irmãs de Lázaro confiavam em Cristo, elas criam em Cristo. Uma delas fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Cristo fala, se creres, verás a glória de Deus. Ela demonstra fé e conhecimento das Escrituras.
Sabe o que ela responde para Cristo? Ela fala: eu sei, Senhor, eu creio, eu sei que no último dia o Senhor ressuscitará todo mundo, todo o seu povo, toda a sua igreja. E ele fala: se creres, verá a glória de Deus. E vai lá, manda removerem a pedra, então ressuscita Lázaro. Portanto, irmãos, esses 7 sinais, esses 7 milagres, são sinais que apontam para outros fatos que os nossos olhos não veem, mas que são reais. Eu quero concluir esse sermão apenas lendo aqui com os irmãos Hebreus 1, que nós lemos no dia que pregamos sobre a fé. Vamos ler Hebreus 1, de 1 a 4. Perdão, irmãos, Hebreus 11. Nós leremos de 1 a 3. Ora, Hebreus 11, verso 1 até o 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesses 7 sinais, 7 milagres que João chama de sinais, são fatos apontando para fatos, outros fatos além daqueles milagres, que nós não vemos, mas estão representados ali, nós podemos crer nele. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, irmãos, aquele que tem poder de somente a sua palavra criar todo o universo, ele tem o poder de determinar para a sua vida aquilo que você precisa. Seja o fim da sua angústia, seja o fim do seu medo, seja a proteção que você precisa, seja a alegria que você precisa para continuar, seja de volta o bom ânimo, seja a própria fé, seja o que for, tudo provém dele. Até mesmo o nosso arrependimento, quando nós percebemos que estamos errados com alguma coisa. Quero, como resposta a esse sermão, convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E no
Convido os nossos irmãos que se coloquem em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Encerramento deste ato do culto, né? Logo em seguida iremos para o segundo ato do nosso culto. Oremos. Pai precioso e santo, nós te louvamos, Deus, por todo o seu amor, por toda a sua bondade, por toda a sua graça, Deus, que o Senhor manifestou sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão confiável. O Senhor é um Deus que faz tudo projetado, preparado, preciso e seguro. Obrigado porque estes 7 sinais que são apresentados no seu Evangelho nos mostram outros fatos, Deus, de forma tão clara. E nós te agradecemos muito por isto. Muito obrigado, Deus, porque as coisas não dependem de nós, que somos tão falhos, mas dependem da tua autoridade, Senhor. Exclusivamente da sua autoridade. E por isso, Deus, nós podemos descansar que o Senhor ordenará o melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E pela tua graça, nós o amamos. Esta igreja te ama e o Senhor reina aqui. Muito obrigado, Deus. Abençoe os demais atos deste culto e que seu nome seja louvado no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem